O que eu vou contar aqui eu nunca contei antes. Então tem centenas de comentários pedindo para eu contar mais sobre o que eu vi no coma, o que eu ouvi no coma e quais as experiências espirituais que eu tive. As experiências espirituais são as mais pesadas, vamos dizer assim. E se você não está preparado, nem assista esse vídeo, porque é puxado. Então, se você não me conhece, sou a cabeleireira que sofreu um AVC hemorrágico dentro do meu salão. Eu cheguei no hospital já em coma, não foi coma induzido, e eu tive morte cerebral, falência múltipla dos órgãos. Para quem me acompanha aqui sabe todo o meu caso. Eu vou tentar resumir um pouco, porque são muitas experiências, tem vários vídeos, e eu vou contar hoje sobre uma coisa que eu nunca ouvi falar antes. E vou mostrar para vocês um vídeo, logo assim que eu consegui falar com as pessoas, eu queria contar imediatamente o que eu tinha vivido no coma. O vídeo que eu vou mostrar aqui é de 2023. Logo depois que eu saí do coma e logo depois que eu saí da UTI. Eu queria falar para todo mundo que eu tinha vivido. Então, depois do coma, eu não enxergava, eu não falava, eu não ouvia, eu não andava, eu não movimentava nada. E o vídeo que eu vou mostrar para vocês mostra a dificuldade quando eu comecei a falar, como a minha voz estava bem diferente, bem debilitada. E a gente enfrenta guerras espirituais inimagináveis, né? Até com satanistas que a gente não sabe, mas tem enfermeiro, médico, que são pessoas envolvidas. Então eu estou em guerra espiritual. Quando eu sair, eu vou contar tudo para vocês que eu vi aqui, os rituais que eu vi, e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Deus abençoe. Presta bem atenção nessa aqui. Primeiro que na minha vida quase toda eu vivi como uma religiosa, eu vivia como uma religiosa que achava que eu estava buscando o bem, e na minha cabeça eu estava fazendo tudo certo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Existem religiões que te mostram um certo caminho do bem, mas te escondem muito mais profundo o que Deus tem para sua vida e você nem sabe. Deus é muito além do que a religião, Deus é muito além do que algumas reuniões, Deus é muito além do que alguns cultos. Deus é muito além do que a medicina, além do universo, além de tudo, Ele é muito poderoso. Então a experiência que eu quero contar agora é sobre que eu estava no leito, já fora da UTI, e eu ainda estava, sob efeitos do meu coma, ainda voltando, vamos dizer assim, voltando ao estado natural, mas ainda com muitas visões. E uma das visões que eu tive no coma é que eu olhava como se fosse para o lado, uma parte do hospital, como se fosse uma porta do hospital, e do lado tinha uma escada. E nessa escada, quem subia na escada iria para um local que ia ter um jantar. Tipo um jantar muito chique, um jantar que ia ser apresentado várias coisas assim importantes, sabe, pessoal da alta sociedade. E quando eu olhava, eu via alguns líderes religiosos, de todo tipo de religião que você possa imaginar. Todo tipo de religião, sendo cristã, sendo afro, como é que chama? Religião afro, né? Todo tipo, gente, espírita, católico, evangélico, religiões ocultas, enfim, todo tipo de religião estava nesse jantar. Ou seja, líderes representando as religiões. E esse jantar era uma oferenda para algumas entidades que iriam participar ali, pessoas da alta cúpula da minha cidade, que é como se fossem pessoas da alta sociedade, pessoas do governo, os políticos poderosos daqui. Como existe, eu acredito, todo o universo, não, toda a Terra, né? Só que eu nunca tinha visto isso. Então vocês vão ver no vídeo, vocês devem ter visto aí, que eu estou falando de uma coisa que eu estava vendo em 2023. Imagine agora eu vendo esses casos aí de escândalos de ocultismo, de coisas malignas aparecendo aí na internet, voltados para os Estados Unidos. Gente, isso aí eu vi no meu coma e é verdade, não é mentira. Eu confesso que eu fiquei muito assustada, porque eu vi essas pessoas subindo e é tipo assim, elas não viam que eu estava vendo elas. E eu falava com esse comandante que eu falei pra vocês, e eu dizia, até fulana de tal, tá indo pra esse jantar. Ele dizia assim, filha, se corromperam. E eu dizia, eu não acredito, porque eu achava que essa pessoa era do bem, eu achava que essa pessoa fazia as coisas certas. Ele olhava pra mim, na minha direção, e dizia, não, filha, não te engana, infelizmente, se corromperam. Eu ficava assim muito triste, porque eu vi pessoas que eu conhecia, e pessoas que eu até tinha assim, uma afeição muito forte com essas pessoas, porque eu achava que essas pessoas faziam as coisas certas, sabe, do lado religioso, vamos dizer assim. E aí esse jantar, ele era feito com aquele líquido vermelho de alguns animais. Eu não sei se eu posso falar algumas palavras aqui, tá? Eu vou tentar. E aí eu dizia assim, mas eles vão comer essa comida oferecida com esse líquido vermelho? E aí ele falava pra mim, é só pra vocês saberem como funciona os rituais. E aí eles participavam desse jantar, dessa reunião, eram lá tipo assim, olha, quem fizer tal coisa vai ganhar não sei quantos mil, não sei quantos milhões, era tipo assim, sabe, era uma troca de pessoas que eram oferecidas nas suas religiões
E os líderes dessas religiões ganhavam em dinheiro para participar, para, tipo assim, para dar apoio, alguma coisa, tudo com interesse realmente próprio, né, com interesse de benefício para os líderes. E o povo era, tipo, oferecido em troca desse dinheiro. E eu ficava muito triste. Aí depois desse jantar, existiam algumas bebidas, assim, né, que eu via essas bebidas na parte de cima da mesa, bebidas alcoólicas. Que eu via as garrafas, os tipos de bebidas, assim, bebidas caríssimas. Copos de cristais, sabe, assim. E depois do jantar eles teriam que beber essas bebidas. E depois dessas bebidas, teria mais uma outra parte que fazia parte, como se fosse do ritual. Eles teriam que ter relações íntimas com algumas pessoas lá que, tipo assim, tinha que passar pela mão de algumas pessoas para poder concluir o ritual. Mano, um negócio assim horrível. E depois, além disso, iam para um tipo como se fosse um quarto que era reservado só para fazerem isso. E ali concluía vamos dizer assim, essa oferenda, esse ritual, não sei como usar essa palavra. Gente, mas eu ficava muito triste. E aí eu via o que era oferecido. E essas oferendas, todas eram em troca de poder, dinheiro e fama. Então, quando você vê alguém, às vezes, que tem uma ambição de poder, de fama, é muito perigoso que a mente dessa pessoa já esteja corrompida por, sabe, aquele desejo de querer ser melhor do que todo mundo, de querer mostrar que você pode, que você faz, acontece. Esse desejo da nossa carne é muito perigoso. E as pessoas, depois que elas experimentam esse poder, essa fama, esse recurso excessivo, elas acabam se vendendo, se corrompendo por qualquer coisa. Qualquer coisa, elas são capazes de fazer qualquer coisa para terem muito. E no meio disso tudo, eu via partes que falavam assim, nós precisamos do cabelo dela, das unhas dela. Gente, meu cabelo já cresceu, graças a Deus. Já tá, acho que do tamanho que era. Mas quando aconteceu o AVC, meu cabelo estava bem, bem claro, né? Cabeleireira sempre acaba mexendo no cabelo. E aí eu sofri uma infecção na cabeça que teriam que raspar meu cabelo todo. Só que Deus teve tanta misericórdia, porque eu chorei tanto. Falei, não corta meu cabelo, porque eu vi pessoas querendo o meu cabelo para comer o meu cabelo. E querer as minhas unhas para fazer um outro tipo de oferenda. Gente, coisas que eu nunca vi na minha vida. São coisas pesadas. E não pense, só quem faz isso é quem é da religião lá, África. Não, gente. Todo tipo de religião está envolvida. Infelizmente, eu não queria falar isso para vocês. Mas foi o que eu vi, foi o que eu presenciei ali no mundo espiritual. Eu estava em espírito vendo tudo aquilo acontecer na minha frente. E quando eu me via numa situação que eu precisava sair do hospital, eu falava assim pro comandante, me tira daqui, eu não tô mais aguentando ficar aqui, porque eu me via em situações que estavam tentando contra a minha vida, dentro do hospital. E aí nesse vídeo que eu deixei pra vocês, mostra um pouquinho da minha, vamos dizer assim, da minha preocupação com a minha vida. Então assim, existem pessoas malignas em todas as esferas da sociedade, em todas. É hospital, é parte política, é educação, é religião, é tudo que vocês imaginarem. Então eu acredito que tudo que eu vivi foi para despertar as pessoas a terem cuidado com a sua alma, cuidado com as suas vidas espirituais, principalmente porque a vida espiritual mexe com nossas emoções, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física logo em seguida. E quem tem discernimento, sabe, espiritual, consegue ter um entendimento espiritual da coisa, consegue blindar a sua vida e a sua família. Então esse vídeo aqui que eu estou fazendo é um alerta. É um alerta em todas as esferas da sociedade. Tomem cuidado com a sua vida espiritual para que você tenha proteção em todas as áreas da sua vida, porque isso aqui é muito sério. Isso aqui não é brincadeira. Eu jamais faria um vídeo dessa natureza aqui para falar coisas que eu não vivi.